Talmidim de Cristo apresenta a série de sermões de John Wesley. Sermão 2: Os quase cristãos. Com pouco me persuades a fazer-me cristão. Atos 26, versículo 28. Muitos chegam a esse patamar. Desde o surgimento da religião cristã, em todas as épocas e nações sempre houve aqueles que quase se convenciam a se tornarem cristãos. Porém, diante de Deus, não basta somente alcançar esse quase. Por isso, convém a nós refletir, com a máxima seriedade, sobre duas questões. 1. O que implica ser quase cristão? 2. O que é ser totalmente cristão? 1. O significado de ser quase cristão. A honestidade pagã. Ser quase cristão significa, primeiramente, ter aquela honestidade que os pagãos cultivavam. E ninguém vai discordar quando explico que honestidade pagã não se limita ao que os filósofos recomendavam, mas sim ao que os próprios pagãos comuns esperavam uns dos outros, e muitos, de fato, colocavam essas expectativas em prática. Conforme as boas regras, eles aprendiam que não se devia agir com injustiça, nem tomar os bens do próximo à força, que não se comete furto ou latrocínio, nem se oprime o pobre, que se deve evitar extorsões em qualquer negociação, seja com pobres ou ricos, que ninguém deve ser privado dos seus direitos, e, tanto quanto for possível, não se deve dever nada a ninguém. A valorização da verdade e da justiça. Além disso, os pagãos, em geral, reconheciam que era preciso dar atenção à verdade e à justiça. Em consequência, eles não só repudiavam aqueles que se aproveitavam da invocação de Deus para propagar falsidades, mas também condenavam os difamadores, os que acusavam o próximo de faltas que não possuíam. Para eles, os mentirosos inveterados eram vistos como a verdadeira desgraça da humanidade e uma praga para a sociedade. O amor e o amparo mútuo. Ainda mais, os pagãos esperavam que houvesse, entre as pessoas, uma medida de amor e apoio mútuo. Esperava-se que cada um prestasse assistência ao outro, sem que isso causasse prejuízo excessivo a quem ajudasse. Essa ajuda se manifestava não apenas através de pequenos atos humanitários que não demandassem grandes esforços ou despesas, mas também por meio de ações práticas, como alimentar o faminto quando havia pão de sobra, vestir os nus com roupas que não eram mais necessárias e, de modo geral, oferecer ao necessitado aquilo de que ele realmente precisava. Até aqui, temos o conceito da honestidade pagã. Esse é um dos elementos que compõem a condição de quase cristão. A forma da piedade. O segundo aspecto essencial do quase cristão é possuir a forma da piedade, isto é, adotar a aparência externa de um cristão conforme o que o Evangelho ensina. O quase cristão não faz nada que o Evangelho proíba. Ele não toma o nome de Deus em vão. Não profere bênçãos nem maldições de maneira descuidada. Não utiliza juramentos, mantendo sempre a clareza de que sim significa sim e não significa não. Respeita o dia do Senhor e não permite que seja desrespeitado, mesmo que por alguém que mora junto à sua porta. Além disso, ele rejeita todo adultério material e impureza, evitando qualquer palavra ou gesto que, de forma direta ou indireta, possa levar à violação da castidade. Detesta conversas ociosas e se abstém de detração, maledicência, anedotas, conversas picantes e toda prosa insensata e zombeteira, o que os moralistas pagãos chamavam de eutrapelia. Em resumo, ele se afasta de qualquer conversa que não tenha o propósito de edificar, pois tais palavras entristecem o Espírito Santo, por meio do qual somos selados para o dia da redenção. A moderação e a paz nas relações. O quase cristão também se abstém do excesso de vinho, de orgias e de glutonaria. Sempre que possível, evita qualquer forma de discórdia e conflito, esforçando-se para viver em paz com todas as pessoas. Se for prejudicado, ele não procura vingança nem retribui o mal com o mal. Não zomba dos erros ou das enfermidades alheias, não faz graça em cima das falhas dos outros, e tampouco deseja qualquer mal ou prejuízo a alguém. Em todas as suas ações, ele segue o princípio fundamental: não faças aos outros aquilo que não desejas para ti. A atuação em prol do bem. Ao praticar o bem, o quase cristão não se contenta com a tarefa fácil e superficial da beneficência. Ele trabalha e, se for preciso, sofre pelo bem de muitos, empregando todos os meios possíveis para ajudar os necessitados. Com esforço e, muitas vezes, pagando um preço pessoal, ele faz o que está ao seu alcance, tanto para beneficiar amigos quanto para ajudar até mesmo os inimigos, buscando sempre corrigir o mal e promover o justo.
Sem ser preguiçoso, ele aproveita cada oportunidade para praticar o bem, seja ele de natureza espiritual ou física. Ademais, ele repreende os maus, instrui os ignorantes, fortalece os indecisos, incentiva os bons e conforta os aflitos. Trabalha também para despertar aqueles que estão adormecidos, conduzindo os que Deus já despertou à fonte aberta para lavar o pecado e a impureza, onde possam se purificar, e incitando os salvos pela fé a adornar o Evangelho de Cristo em tudo o que fazem. O uso dos meios de graça na prática da piedade. Aquele que possui a forma da piedade também faz uso dos meios de graça em todas as oportunidades. Frequentar a casa de Deus de forma regular é indispensável, mas não se trata de ir à igreja ostentando joias caras ou vestuário exagerado, tampouco de demonstrar vaidade através de conversas superficiais com amigos ou comportamentos joviais e impertinentes que contrariem a seriedade da fé. Essa pessoa demonstra, de forma evidente, que não está entre aqueles que correm o risco de incorrer na mesma condenação. Por outro lado, quem comparece à casa de Deus com olhar distraído, demonstrando desatenção ou descaso, mesmo que, por momentos, pareça que está orando, suplicando pela bênção divina, ou, durante o culto, adormece, reclina-se de maneira descontraída, conversa com o vizinho ou vagueia o olhar sem foco, esse homem sequer pode ser considerado como tendo a forma da piedade. Já aquele que, mantendo a verdadeira forma, se porta com seriedade e atenção em todos os momentos do culto, especialmente ao se aproximar da mesa do Senhor, demonstra, por meio de sua atitude e postura, uma oração íntima: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A oração doméstica e as horas de culto. Quando acrescentamos a tudo isso a prática constante da oração em casa, realizada pelos chefes de família, e o compromisso com horários destinados ao culto a Deus, observados diariamente com seriedade, concluímos que, ao praticar essa religião exterior de maneira uniforme, o homem possui a forma da piedade. Falta, então, apenas um requisito para completar o perfil do quase cristão: a sinceridade. A sinceridade como princípio interior. Por sinceridade, entendo a existência de um princípio interior genuíno, uma religião autêntica que se reflete nas ações exteriores. Se não há esse compromisso interior, sequer se pode falar de uma robusta honestidade pagã, conforme as exigências até mesmo do poeta epicurista. Nos momentos de maior tranquilidade, até mesmo a pessoa mais simples seria capaz de dizer: Oderum peccari boni, virtutis amori. Oderum peccari mali, formidine poenai. Ou seja, se o homem se abstém de fazer o mal apenas para evitar punições, não pises na cruz, corvos, pois aí tens tua recompensa, como diria o pagão. Esse motivo, por si só, não o torna um bom pagão. Se, no entanto, alguém, motivado pelo mesmo temor, seja de castigo, de perder amigos, ganhos ou reputação, não só evita o mal, mas se empenha em fazer o bem utilizando todos os meios de graça, então ele pode, legítima e propriamente, ser chamado de quase cristão. Caso contrário, se ele não possui, em seu coração, um princípio superior, será apenas um hipócrita refinado. A necessidade da sinceridade para a verdadeira piedade. Portanto, a sinceridade é um aspecto imprescindível para ser considerado quase cristão. É necessário que, no íntimo da alma, haja uma real intenção de servir a Deus e um desejo sincero de fazer sua vontade. Naturalmente, espera-se que esse homem tenha a determinação de agradar a Deus em todas as coisas, em suas conversas, em todas as ações, em tudo que faz ou deixa de fazer. Esse propósito, se o indivíduo é de fato quase cristão, transparece em toda a sua vida. Ele é o princípio orientador tanto do bem que realiza, quanto da abstenção do mal e do apego incondicional às ordenanças de Deus. A possibilidade de ser apenas quase cristão. Nessa altura, pode surgir a pergunta: é possível que alguém alcance esse nível e, mesmo assim, seja apenas quase cristão? Que novas exigências devem ser impostas àqueles que são integralmente cristãos? Respondo que, sim, é possível chegar a esse patamar e permanecer apenas quase cristão, conforme demonstram tanto os oráculos de Deus quanto o seguro testemunho da experiência. Humildade e autocrítica na prática da fé. Irmãos, quão ousado sou eu ao apresentar essa defesa. Peço que me perdoem se, por amor a vocês e ao Evangelho, eu, até mesmo do alto de um telhado, acabei proclamando minha própria loucura. Permitam-me falar de mim mesmo, como se eu estivesse falando de outro homem. Alegro-me de ser rebaixado para que, assim, eu possa ser exaltado, de ser considerado tão vil,
para que a glória de meu Senhor resplandeça ainda mais. O testemunho pessoal da jornada para a santidade. Por muitos anos, avancei com diligência até atingir esse ponto, como muitos aqui presentes podem confirmar, procurando evitar todo mal e manter minha consciência livre de ofensa, aproveitando cada momento, lutando para fazer o bem a todos os homens, empregando de forma constante e cuidadosa todos os meios de graça, tanto em público quanto em particular, e mantendo, em todos os momentos e lugares, uma postura séria, com Deus, perante quem presto contas, como meu referencial. Fiz tudo isso com sincera intenção, com um genuíno desejo de servir ao Senhor, de cumprir sua vontade em todas as coisas, de agradar aquele que me chamou a combater o bom combate e a obter a vida eterna. Ainda assim, a minha própria consciência, apoiada pelo Espírito Santo, me testemunhou durante todo esse tempo que eu era apenas um quase cristão. 2. O que significa ser integralmente cristão? 2.1 O amor de Deus. Amar a Deus com tudo. Ser integralmente cristão começa, fundamentalmente, com o amor por Deus. Conforme a palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Esse amor preenche completamente o coração, harmoniza todas as afeições, domina todas as capacidades da alma e mobiliza cada uma de suas faculdades. Quem ama o Senhor dessa forma se regozija em espírito, encontrando no Salvador seu único prazer, seu tudo. Em cada ação, dá graças a Deus, e seu único desejo é por Ele e pela recordação de seu nome. Seu coração constantemente exclama: quem tenho eu nos céus, senão a ti? E nada há na terra que eu deseje além de ti. De fato, que outra coisa poderia ocupar o desejo de tal homem, senão Deus? O mundo e suas coisas não têm espaço, pois ele já está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Está, portanto, livre dos desejos carnais, da cobiça dos olhos e da vaidade da vida. Esse homem está morto para todo orgulho, pois o amor não se vangloria, mas aquele que está no amor está em Deus, e Deus nele, considerando a si mesmo como algo sem valor diante do infinito de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. A segunda marca de ser integralmente cristão é o amor ao próximo. O Senhor nos ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém perguntar quem é o meu próximo, a resposta é: cada pessoa neste mundo, cada filho daquele que é o Pai dos espíritos de toda a carne. Nenhum inimigo pode ser excluído, nem mesmo aqueles que se opõem a Deus ou que ferem sua própria alma. Todo cristão deve amar os outros como a si mesmo, exatamente como Cristo nos amou. Para entender melhor esse amor, observe a descrição que o apóstolo Paulo oferece: um amor que é paciente e bondoso, que não inveja, que não é arrogante nem precipitado nos julgamentos, que não se exalta, mas transforma aquele que ama em um servo de todos. Esse amor se manifesta ao fazer tudo por todos. Ele não busca apenas seus próprios interesses, mas o bem dos outros, para que todos possam ser salvos. Não se irrita com facilidade, desarmando a raiva, pois onde há ira, não há amor. Ele não pensa mal dos outros, não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A centralidade da fé. A fé como fundamento. Além do amor, ser integralmente cristão se fundamenta na fé. Exímias declarações foram feitas sobre a fé nos oráculos de Deus. O discípulo amado disse: aquele que crê é nascido de Deus. Aos que o recebem, é dado o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, daqueles que creem em seu nome. Ainda, o próprio Senhor afirma: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E pessoalmente ele declara: quem crê no Filho tem a vida eterna e não vê a condenação, mas passou da morte para a vida. A verdadeira fé que transforma. Que ninguém se iluda. Devemos notar cuidadosamente que uma fé que não produz arrependimento, amor e boas obras não é uma fé viva e eficaz, mas sim uma fé morta e diabólica. Mesmo os demônios creem, eles aceitam que Cristo nasceu de uma virgem, que realizou milagres e se declarou o verdadeiro Deus, que, para nosso bem, sofreu a morte mais dolorosa para nos livrar da morte eterna, que ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está assentado à direita do Pai, e que retornará no fim dos tempos para julgar vivos e mortos. Esses mesmos pontos da nossa fé, os demônios os acreditam em tudo que está escrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Porém, mesmo com toda essa fé, eles permanecem em sua condição de perdidos, pois falta-lhes justamente a verdadeira fé cristã. A reta e verdadeira fé. A fé reta e verdadeira, para usar as palavras da nossa própria igreja, consiste não só em crer que as Sagradas Escrituras e os artigos de nossa fé são a verdade, mas também em ter uma esperança segura e a confiança plena de ser salvo da condenação eterna por meio de Cristo. É uma confiança inabalável que o homem deposita em Deus, aquele que, pelos méritos de Cristo, perdoa seus pecados e o restaura ao favor do Altíssimo, resultando em um coração que transborda amor e está disposto a obedecer a seus mandamentos. Purificando o coração pelo amor. Portanto, aquele que possui essa fé deve purificar o coração, pelo poder de Deus que nele habita, livrando do orgulho, da ira, da cobiça, de toda injustiça e de qualquer impureza, seja ela da carne ou do espírito. Esse coração precisa ser preenchido com um amor tão poderoso que supera até a morte, um amor que se direciona tanto a Deus quanto a toda a humanidade. Trata-se de um amor que manifesta as obras de Deus, um amor que se consome e, ao mesmo tempo, consome os homens, suportando alegremente não apenas o opróbrio e o desprezo por seguir a Cristo, mas qualquer mal que a sabedoria divina permita aos homens, ou mesmo aos demônios, impor. Aquele que vive essa fé, operando por amor, não é apenas quase cristão, mas sim integralmente cristão. As testemunhas vivas do padrão cristão. Peço a vocês, irmãos, que se examinem a maneira de quem está na presença daquele Deus diante do qual até o inferno e a perdição se apresentam nus. Imagine a seriedade dos corações diante do Altíssimo. Perguntem a si mesmos: tenho praticado a justiça, a misericórdia e a verdade com a mesma exatidão que a honestidade pagã exige? Exibo, de fato, o exterior de um cristão, a forma da piedade? Evito o mal, recusando tudo o que a palavra de Deus proíbe? Faço todo o bem ao meu alcance, e o faço com total diligência? Utilizo, com seriedade, todas as ordenanças de Deus em qualquer oportunidade? E, acima de tudo, realizo todas essas ações com sincero propósito de agradar a Deus em cada palavra e atitude? A realidade do quase cristão. Muitos de vocês podem estar convictos de que jamais atingiram esse nível, de que nem mesmo foram quase cristãos, por não alcançarem o padrão da honestidade pagã, tampouco a forma da piedade cristã. Do ponto de vista de Deus, provavelmente, Ele também não tem encontrado em vocês a sinceridade ou o real desejo de servi-lo em todas as dimensões da vida. Talvez nunca tenham dedicado todas as suas palavras, obras, negócios, estudos ou diversões à glória de Deus. Talvez nunca tenham desejado verdadeiramente que tudo o que fizessem fosse realizado em nome do Senhor Jesus, transformando suas vidas em um sacrifício espiritual, aceitável a Deus por meio de Cristo. Os bons propósitos devem produzir frutos. Agora, supondo que a resposta a esse autoexame seja afirmativa, que vocês possuam bons propósitos e desejos, isso, por si só, torna alguém cristão? De forma alguma, a não ser que esses propósitos resultem em bons frutos. Como diz o ditado popular, o inferno está calçado de boas intenções. A questão final, porém, permanece e exige resposta de cada um. O amor de Deus já transbordou em meu coração? Posso, com convicção, exclamar: meu Deus, Tu és tudo para mim? Desejo algo além de Deus ou encontro a verdadeira felicidade somente nele? Ele é, verdadeiramente, a minha glória, o meu prazer, a coroa do meu regozijo? Está verdadeiramente inscrito em meu coração o mandamento de que quem ama a Deus, ame também seu irmão? Amo meu próximo como a mim mesmo? Estendo esse amor a todos os homens, inclusive aqueles que me são inimigos ou até mesmo inimigos de Deus. Reconheço que Cristo me amou e se entregou por mim. Tenho fé no sangue que Ele derramou por mim. Creio naquele Cordeiro de Deus que remove meus pecados, lançando-os como uma pedra no fundo do mar. Confio que Ele cancelou o registro da dívida que existia contra mim, carregando-a e proclamando-a na cruz. Tenho, de fato, redenção em seu sangue e recebo a remissão dos meus pecados. E, por fim, o Espírito Santo pode testemunhar em meu próprio espírito que sou filho de Deus? O clamor que desperta e transforma. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está agora entre nós, sabe que se alguém morrer sem ter essa fé e esse amor, seria melhor para ele nunca ter nascido. Por isso, desperta, tu que dormes, e clama ao teu Deus com intensidade. Clama por ele a cada dia, enquanto ele pode ser encontrado. Não permitas que ele descanse até que experimente sua bondade diante de ti,
até que ele proclame o nome do Senhor, aquele que é misericordioso, gracioso, longânime, abundante em bondade e verdade, que demonstra misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Não te deixes persuadir por palavras vãs a ficar aquém do prêmio da tua elevada vocação. Clama dia e noite por aquele mesmo Deus que, quando ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios, até que saibas plenamente em quem tens depositado tua fé e possas declarar: Senhor meu e Deus meu. Lembra-te sempre de orar sem cessar, levantando tuas mãos ao céu e declarando àquele que vive para sempre: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A meta: ser integralmente cristão. Que possamos, todos nós, alcançar a experiência de sermos não apenas quase, mas integralmente cristãos, justificados gratuitamente pela graça de Deus, vivendo pela redenção que há em Jesus, certos de que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, regozijando-nos na esperança da glória de Deus, e com o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Talmidim de Cristo apresentou o Sermão 2 de John Wesley. Na descrição do vídeo disponibilizamos links de livros que indicamos para um conteúdo cristão relevante. Divulgue esta mensagem, curta, comente e compartilhe este vídeo. A seguir, notas sobre o sermão. Este sermão foi pregado em Londres, cerca de um mês antes de o ser em Oxford. O tipo de caráter aí descrito não se limita a tempos ou a lugares. Os primitivos metodistas de Oxford viviam a melhor fase da vida quase cristã. Sinceridades, zelo, observância escrupulosa das ordenanças, invariável diligência no cumprimento de todos os deveres, combinavam-se para constituir o caráter que, por zombaria, recebeu o qualificativo de metodista. Não obstante tudo isso, neste sermão o pregador declara que aquelas qualidades pertencem somente aos quase cristãos. Sem a essência da verdadeira piedade, essa forma exterior de devoção se toma destituída de valor. Que Wesley não acreditava que os elementos da genuína religião se encontrassem no caráter aí descrito, é evidente do Sermão 9, no qual ele faz o contraste entre o mesmo legalismo e a inimizade natural, ou indiferença. Nada poderia marcar mais decididamente o sentido da suprema importância da crise conhecida como conversão, do que o fato de ele reduzir toda a graça precedente a nenhum valor, desde que lhe falte o coroamento da experiência que transforma o quase em perfeitamente cristão. Seu apelo aos ouvintes, evocando sua própria experiência, é característica do pregador. Ele mostra-se profundamente destituído do orgulho de opinião, da falsa coerência, que leva o homem a aderir ao erro, simplesmente por ter tido uma vez a desventura de incorrer nesse erro. Wesley pode falar de si mesmo como se fosse outro homem, e usa seu próprio exemplo para prevenir os ouvintes contra o erro. Há casos de autocondenação muito diferentes deste. Alguns recém-convertidos têm posto em relevo sua carreira má e em outras ocasiões a têm mesmo denegrido, para tornar mais vivo e frisante o contraste com o estado atual. Tal prática é perigosa, se não censurável. Os grandes pecados desta vida, se há grande necessidade de serem mencionados por um homem convertido, devem se lembrar com profunda tristeza e temor de rebaixamento próprio que deixem muito longe qualquer vestígio de gabolice. Proceder de outro modo é correr o risco de criar uma impressão que muito se distancia da que pretendesse causar. O ouvinte pode não nutrir sentimento de gratidão em face do reerguimento de um tão grande pecador, mas, ao contrário, certa dúvida no tocante à genuinidade do propósito e à realidade da mudança. No caso de Wesley, as alusões à sua própria experiência são pertinentes e são feitas num espírito de verdadeira humildade, visto que as acusações que ele faz a si próprio representam um esforço para servir a Deus, de modo muito mais elevado do que as profissões mais solenes de muitos que lhe ouviam o discurso. Este contraste é frisante. Se seu zelo e consciência foram além da medida, qual poderia ser a condenação por parte daqueles que nenhum apreço davam às coisas que constituem a verdadeira vida cristã? Este sermão nos dá um esboço das regras gerais das Sociedades Unidas, que foram publicadas primeiro em 1743, aproximadamente 2 anos depois da prolação deste discurso.